O Olho de Horus. Sexta parte. Saqqara, a máquina quântica. Complexo de Saqqara. Saqqara, um dos lugares mais misteriosos do Egito, foi planejada pelo sumo sacerdote Imhotep, um gênio multifacetado, o primeiro filósofo da história, pai da medicina, da arquitetura, da física e da química. Os gregos que estudaram no Egito e que mudaram o nome de todo mundo o chamaram Asclépios, ou Esculápio, para marcar suas vitórias como médico. O chamaram também Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, por seus dotes de filósofo e físico, tendo revelado as bases de funcionamento do universo. Imhotep, sumo sacerdote da Escola de Mistérios do Olho de Horus, construiu Saqqara. Um enorme esforço de tempo, mão de obra e recursos que trouxe benefícios materiais e espirituais a toda a sociedade. Sua tecnologia foi fundamental para aumentar a frequência de vibração dos iniciados, acelerando sua evolução espiritual. Permitiu a seus discípulos verificar que existem outras dimensões, contatar pessoas nessas dimensões e receber informações de mestres ascendidos. No plano físico, permitiu criar avenidas eletromagnéticas que facilitaram a movimentação de materiais na construção de seus templos. Saqqara produzia energia taquiônica, a energia de maior frequência e vibração do universo. Esta energia é neutra e se compõe de pares de partículas que, por terem carga elétrica contrária, se anulam e se equilibram. Por ser neutra, não gera resistência e se move 27 vezes mais rápido que a luz. É a energia do pensamento quando vibra na alta frequência do amor ou energia utilizada por Jesus para realizar os sucessos extraordinários que chamamos de milagres. Ele demonstrou que, vibrando na elevada frequência do amor, a mente pode dirigir a energia taquiônica, a energia do pensamento, para elevar a energia vital dos doentes, realizando curas fantásticas e, mais ainda, salvando-os da morte. Também para aumentar a frequência própria de vibração da água, transformando-a em vinho. Todas as coisas e seres do universo vibram com frequências diferentes, dependendo do seu nível de evolução. Saqqara gerava um campo eletromagnético elevado e sons que vibravam em diferentes frequências. Sua forma e arquitetura produziam e captavam energia. Emparelhava as partículas elétricas, convertendo-as numa coluna ondulatória estacionária de energia taquiônica. A pirâmide produzia diversas frequências, permitindo que discípulos com diversos graus de evolução pudessem entrar em sintonia e vibrar com uma frequência mais elevada que a que tinham no momento. Isto potencializava seus níveis de energia vital, sua aura ou campo eletromagnético pessoal. Simultaneamente, recebiam uma preparação intensa que, após seus 21 anos de vida, permitia-lhes elevar sua consciência às dimensões superiores da realidade. Ao manejar em seu interior níveis superiores de energia vital na vibração do amor, surge a telepatia e se adquire a sensibilidade para perceber a música das esferas, a dança das partículas subatômicas que formam a aura, o campo eletromagnético que cada ser humano produz em torno do corpo.
A máquina quântica de Saqqara acelerava este processo de aperfeiçoamento espiritual, pois permitia que os iniciados que tinham diferentes níveis de consciência experimentassem temporariamente um aumento gradual em sua frequência vibratória. Através da meditação e informação para viver em paz e harmonia, respeitando tudo o que existe, ao compreender que tudo está vivo e interrelacionado, a vibração experimentada se tornava permanente. Os discípulos mais adiantados, que mantinham altos níveis de vibração, podiam movimentar sua consciência no tempo e no espaço, ver a corrente de reencarnações que lhes permitiram chegar a seu nível atual. Podiam ver e perceber realidades além da terceira dimensão, na sequência do nível evolutivo do ser humano, nos mundos dos irmãos superiores, super-homens iluminados, seres que já haviam passado por este estágio para receber seu aprendizado. Ao constatar estas realidades, Imhotep pôde enunciar no Kybalion que, como é em cima, é embaixo, que existe uma correspondência entre os diversos planos da realidade. Ensinou que o plano físico, o mais evidente a nossos limitados sentidos, pode ser analisado para descobrir verdades sobre os outros planos da realidade que não percebemos. Os iniciados, que podiam perceber o patamar seguinte no caminho do aperfeiçoamento, constatavam pessoalmente a sua existência, voltando para irradiar amor e trazendo informações aos seus companheiros dos níveis mais baixos. Esta constatação irrefutável dava segurança a todo o esquema piramidal do Egito. Comprovava-se que o universo tem muitos planos, ou como disse Jesus, a casa de meu pai tem muitas moradas. Isto transformou o complexo de Saqqara num centro de comunicação das mais elevadas realidades do universo, fato que ficou registrado em seus textos religiosos e nos muros de algumas pirâmides das primeiras dinastias. O céu não se encontrava nesta dimensão física. Pertence às dimensões superiores que permanecem na alta vibração do amor. A pirâmide permitia o acesso à dimensão dos super-homens, dos irmãos superiores, homens iluminados que já passaram pela Terra e se encontram agora numa escala mais alta da realidade. Outra utilidade produzida pelo complexo foi a utilização de cargas de íons para produzir ondas eletromagnéticas por onde moviam, com facilidade, blocos de granito necessários para a construção de seus templos. Uma energia eletromagnética baseada no fato de que cargas iguais se repelem, utilizada atualmente para movimentar trens como o chamado trem-bala no Japão. Em Saqqara, ficou provado que vibrando a tão alta frequência, os objetos perdem peso, não são atingidos pela gravidade e os seres humanos levitam. Os sacerdotes egípcios revelaram que o universo tem dois polos energéticos, o amor e o medo. O amor tem uma elevadíssima frequência de vibração e o medo tem uma baixíssima frequência de vibração. Os seres com a consciência pouco evoluída, que não passaram por muitas reencarnações sobre a Terra, receberam pouca informação, vibram pouco e em suas vidas predominam a dor e o medo. Se encontram ainda no inferno da vida. Os seres muitas vezes reencarnados aprenderam com os resultados de suas decisões, elevaram paulatinamente sua frequência de vibração, sua energia vital, aprendendo a respeitar, a não culpar, a viver em paz e harmonia. Por terem mais informação verificada, entendem o significado do amor, vibram em sua frequência, chegando ao céu da vida.
Os sacerdotes se dedicaram a acelerar o caminho evolutivo em seus discípulos, com informação, treinamento para transcender o ego e sensibilização às altas frequências vibratórias. Muitos anos de treinamento permitiam entender que a vida é um processo de verificação de informações, através de experiências na própria carne, para entender que o homem só se transforma em super-homem por intermédio do amor. O amor é neutro, não tem polaridade. Vibra em elevadíssima frequência. Sua energia, que não tem massa, pertence ao plano espiritual e mental, onde existe de acordo com a vontade do observador. Para entender esse lugar misterioso, voltemos no tempo até o momento em que lá só existia um imenso deserto, quando Imhotep começou a primeira etapa de Saqqara, o complexo subterrâneo. Começaram cavando um poço vertical na dura plataforma de granito, a coluna vertebral do complexo. O poço tem uma profundidade de 30 metros, a altura de um edifício de 12 andares e 10 por 10 metros. Existe uma teoria que afirma que as pirâmides formam uma imagem espelhada delas mesmas, uma forma virtual que se projeta embaixo da terra em que foi construída. Ali se produziria uma série de efeitos relacionados com o conceito chamado antimatéria. Através de uma câmara situada embaixo da pirâmide, entra-se numa realidade paralela, oposta ao mundo físico. Seria seu espelho eletromagnético. Aqui, o tempo avançaria ao contrário, do futuro ao passado. Por alguma razão ou acontecimento físico ou metafísico que buscavam, o fato é que o poço é muito profundo e que, apesar de ter suas paredes de pedra maciça, talhada numa plataforma de granito, as paredes foram forradas com os primeiros ladrilhos usados pelo homem. Pela primeira vez foi usado um módulo repetido uniformemente, um primeiro ladrilho de rocha para ser usado em grandes obras. O mais extraordinário é que não eram de rocha cortada, mas fundida. No rio Nilo, perto das cataratas de Assuã, na ilha de Sehel, foi descoberta uma lápide com hieroglifos, talhada pelo sábio Imhotep. Contém a fórmula química para fundir um concreto, que depois de seco, adquire a aparência e a resistência de uma pedra. Uma equipe de cientistas franceses, dirigidos pelo químico Joseph Davidovits, PhD em polímeros, descobriu que a mistura produz um aglomerado com grande número de cristais de quartzo, elemento com a capacidade de produzir eletricidade, fazendo-se vibrar suas moléculas. Os egípcios jogavam em moldes conchas trituradas de crustáceos e fósseis encontrados à vontade nas planícies de Gizé, areia com alto teor de quartzo e alumínio, pedra pómez previamente queimada, sais de natrão e água. A mistura produz uma soda cáustica que reage com o alumínio da areia do rio, produzindo um aluminato de sódio. Acrescentava-se crisocola, um silício que a converte num silicato sódico de alumínio, e, finalmente, arseniato de cobre como acelerador integral. Com esta combinação parcialmente decifrada, fundiram os blocos de pedra para seus templos e pirâmides. Utilizaram os primeiros a ser fundidos como forma para os novos, conseguindo tal exatidão nas juntas que não deixa espaço sequer para a passagem de uma carta de baralho. Uma vez forrado o poço, a 30 metros abaixo da terra, perfuraram na rocha sólida um imenso complexo de corredores e câmaras. Escavaram um número progressivo de câmaras em direção aos 4 pontos cardeais. A primeira, encostada no poço,
2 para o leste, 3 para o oeste, 4 para o norte e 5 para o sul. Cada grupo de câmaras produzia em seu interior uma frequência diferente de sons, cada vez mais alta, e que estavam dentro do campo eletromagnético da pirâmide. Em cada câmara havia milhares de vasilhas de alabastro que vibravam em sintonia com a mesma nota da escala musical. A forma das vasilhas e dos líquidos determinava em que nota musical ou frequência de vibração se sintonizava a câmara. A nota Mi ressoava em 5 câmaras, nível de entrada para a maioria dos iniciados. Aqui vibravam por cima da nota Ré, que era a frequência com que chegavam. Fá vibrava nas vasilhas de 4 câmaras. Sol vibrava em 3. A nota Lá utilizava as 2 câmaras no lado oeste. Na câmara principal da pirâmide, em um sarcófago de apenas uma vasilha de alabastro, os mais altos iniciados alcançavam a nota Si e dali ascendiam a dimensões superiores. Estes espaços são chamados de câmaras azuis, pois seus muros estão decorados com os primeiros ladrilhos de cerâmica da história, azulejos em diversos tons de azul turquesa. Em seu interior, uma dupla de iniciados, sempre um homem e uma mulher, levitavam sintonizando-se com níveis de vibração cada vez mais altos. Imhotep escreveu no Kybalion que a 7ª lei do universo diz que tudo tem gênero, tudo tem sua parte feminina e masculina. O gênero se manifesta em todos os planos do universo. Ao entrar nas câmaras aos pares, os iniciados da Escola de Mistérios atingiam um equilíbrio, uma neutralização de seus campos elétricos